irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Estamos juntos mais um domingo para dedicarmos um pouco do nosso tempo para conhecermos o nosso Pai Celestial, que nos ama, que nos sustenta, que nos dá tanto sem pedir nada em troca. E nada melhor do que ter um coração grato com esse Pai maravilhoso e querer conhecer Ele um pouco mais, cada vez mais. Antes da gente começar, você já honrou aquele compromisso? E de pregar o Evangelho a toda criatura na terra. Faça a sua parte. Cada um de nós tem um papel. O seu pode ser simplesmente compartilhar esse vídeo, compartilhar qualquer que seja a palavra de Deus. Pode ser esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, pode ser um outro vídeo de algum outro pregador, algum outro evangelista, enfim. O importante não é exaltar quem está pregando, mas sim a palavra de quem está se pregando, que é a palavra de Deus. Ele sim tem que ser exaltado. Então faça a sua parte, assuma esse compromisso, sabe que é tão importante quanto respirar. Faça parte do exército de Deus, agregue corações perdidos para o grande exército de Deus, ajude o Senhor a encher o céu com seus filhos. Amém? Vamos para a palavra. A palavra de hoje está em Lucas 5, versículo 31, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Meus queridos irmãos, eu estou doente. Você está doente. Todos nós estamos doentes. E quando a gente está doente, quando a gente descobre que está sendo afetado por uma enfermidade, nós procuramos um médico, um especialista, com o intuito de nos curar desse mal que estamos sendo acometidos. Mas é tão hipócrita. É, isso mesmo, hipocrisia. Se a gente corre atrás de um médico para se livrar de uma enfermidade física e paga por isso, paga muito caro. Tem gente que se desfaz de casa, de carro, enfim. E por que que você não tem? Por que que você tem o médico da sua alma, do seu espírito? Quando eu digo você, estou me incluindo nesse grupo de pessoas. Por que que a gente tem o médico dos médicos de graça à nossa disposição e não procuramos ele para nos livrar de um mal ainda maior, que é o mal da alma, do espírito? Que todos nós carregamos essa doença chamada pecado desde os primórdios. Pois a palavra de Deus diz em Gênesis que a terra era maldita por conta do pecado de Adão. E Adão, no caso, Deus está se referindo a Adão e Eva, que eram um só. E nós carregamos essa doença durante toda a nossa vida e não procuramos o médico que pode nos curar. O único que pode nos curar e que tem toda a receita para sermos curados, toda a medicação para sermos curados, de graça, não vai ter ônus nenhum para nenhum de nós. Mas a gente não procura. Aí a gente quer, a hipocrisia é essa, você quer curar a carne. Mas a carne só tem saúde se o espírito tiver. Se o espírito não for saudável, a carne vai acompanhar. Meus irmãos, a ciência nunca vai dizer isso, apesar de eu mesmo, quando tive numa situação de enfermidade, ter ouvido de um médico, porque a gente sabe que a maioria deles são céticos, maioria. Mas eu ouvi, quando eu descobri em 2009 uma leucemia, um médico falou: não tem nada a ver com hereditariedade, com genética. 80% dos casos de leucemia são de fundo emocional.
Eu ouvi isso de um médico. Eu arrisco dizer que toda a doença vem de um fundo emocional, ou seja, vem de um espírito que está doente. E se existe essa sincronia de espírito e carne, é perfeitamente compreensível e aceitável que o corpo fique doente quando o espírito também não está bem. E a gente tem um médico 24 horas por dia à nossa disposição e não faz uso. Simplesmente por um orgulho idiota, como tem muitos de nós, que não quer aceitar, ou como a grande parte da humanidade, infelizmente, não quer aceitar que somos dependentes do ser divino. Porque na cabeça desses que têm o coração tão fechado, isso seria algo de uma humilhação tremenda. Mas nós não somos autossuficientes. Tanto é que somos finitos. Nós só somos eternos se estivermos com o Criador. Se Ele estiver vivo dentro de nós. Então, meu irmão, eu não vou prolongar a mensagem porque, como diz na gíria dos mais jovens, o papo é reto. Não tenho muito o que explicar. Sua alma está doente, a minha está doente, a da humanidade inteira está doente. Nós precisamos de um atendimento emergencial, contínuo, diário, com o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Temos que clamar pela misericórdia dele todos os dias, pelo atendimento dele todos os dias, para nos curarmos, para nos livrarmos de nós mesmos, de nossos atos pecaminosos, de nossas paixões desenfreadas. Estamos doentes, meu irmão. A humanidade está doente porque decidiu que quer viver sem Deus. E isso é impossível. Então amoleça o teu coração, quebrante ele perante Jesus Cristo. É para o Senhor que a gente tem que se humilhar. E permita que o Senhor chegue até seu coração e comece a curar você, comece a transformar você para você ser a pessoa que Ele te criou para ser. Irmãos, criatura não vive sem Criador. Porque nós não fomos feitos para vivermos sem o nosso Pai. Então, deixemos essa teimosia chamada pecado de lado e vamos nos humilhar e nos entregar a Deus, entregar nosso viver, nosso coração, nossa vida de boas ações, de bons pensamentos, de renúncia. Vamos entregar tudo isso a Deus, para que Ele possa nos curar definitivamente. Tudo que Deus quer é encher o céu conosco. Sabe, os mais aprofundados na palavra dizem que 1/3 do céu caiu de anjos rebelados, né, com a rebeldia de Satanás, acompanharam Satanás. Pois bem, tem esse espaço lá no céu que Deus quer preencher com a gente. Mas a gente precisa estar curado, estar são de espírito. E a gente só vai conseguir isso se a gente se entregar de verdade para o médico, que é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que ela faça diferença na sua vida. Reflita sobre ela e permita-se começar a ser curado por Jesus. Amém? Um grande abraço a todos.